Seleção e comentários de textos bíblicos. Que o Espírito Santo, autor da sua palavra, possa falar ao seu coração, prezado ouvinte, precioso irmão e irmã em Cristo. Daniel, capítulo 7. Deus mostrou a Daniel, num sonho, 4 animais que simbolizavam 4 reinos que iriam dominar sobre a terra. O último deles se manifestará no final dos tempos. Ele oprimirá os santos de Deus e procurará mudar o calendário e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por 1 tempo e 2 tempos e meio. Mas ele será totalmente destruído, e a soberania, o poder e a grandeza dos reinos serão entregues nas mãos dos santos, o povo de Deus, o povo do Deus Altíssimo. O reino dele será eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. A terra será dada aos filhos de Deus no final. Daniel, capítulo 9. Daniel orou. Então Deus lhe deu uma visão futura das 70 semanas do tempo do fim. Vamos lê-la em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Eu vou ler para vocês, meus queridos, minhas queridas, as explicações que minha esposa, a pastora Terezinha, dá sobre este texto, explicando o que acontecerá no fim dos tempos. O versículo 24 diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações serão acrescentadas. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, metade dos 7 anos, ele fará cessar no templo os sacrifícios de animais e as ofertas de manjares. Se colocará como se fosse Deus, até que chegue sobre ele o fim
que lhe está decretado pelo Deus Altíssimo. A profecia a respeito das 70 semanas do final dos tempos. Primeiro, segundo a medida sabática judaica, uma semana corresponde a 7 anos. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 29, do versículo 20 ao 30. Lá diz: Jacó serve Labão durante uma semana, que é igual a 7 anos, para receber Raquel como esposa. Labão engana Jacó e lhe dá Lia, a filha mais velha, versículo 23 a 27, por mais 7 anos, que corresponde a uma semana. Segundo, Daniel 9, versículo 24, fala sobre as 70 semanas de anos para cessar as transgressões, os pecados do povo, trazer a justiça eterna, selar, isto é, cumprir a profecia e ungir o santo dos santos do templo. Isto em Daniel 9, versículo 24. O versículo 25 diz: desde a ordem, decreto, para restaurar e reconstruir Jerusalém em tempos difíceis, angustiosos, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Isto corresponde, portanto, a 483 anos, pois cada semana corresponde a 7 anos. Então, o total é de 483 anos para que isso aconteça. Observação: esse decreto é o decreto do rei Artaxerxes, no ano 445 a.C., para a reedificação da cidade de Jerusalém. Neste período das 69 semanas, correspondente a 483 anos, a partir do decreto do rei Artaxerxes até ao ungido, isto é, ao Messias, o príncipe, pesquisas comprovam que neste período a única pessoa que preencheu as credenciais de Messias foi Jesus Cristo. Nestes 483 anos, para o cumprimento da profecia, a única pessoa que preencheu todas as credenciais descritas como Messias foi Jesus Cristo. Pois ele era descendente de Abraão, conforme Gênesis 12, 1 a 3. Ele era da tribo de Judá, conforme Gênesis 49, 10. Ele era da casa de Davi, 1 Crônicas 17, versículo 11 a 13. Jesus teve concepção virginal, Isaías 7, versos 13 e 14. Mateus 1, versículos 18 a 25. Jesus nasceu em Belém, Miqueias 5, versículo 2. Lucas 2, versículo de 1 a 7. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9, versículos 6 e 7. Ele é o servo sofredor, Isaías 52, versos 13 a 15. Isaías 53, 1 a 12. Versículo 26 de Daniel. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. Observação: não estaria mais na cidade de Jerusalém. O ungido não estaria mais na cidade de Jerusalém, pois subiu ao céu, ressuscitado. Isto se refere a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O versículo 26 prossegue: a cidade e o lugar santo serão destruídos. Sabe quando isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo. E seu fim será num dilúvio. Não se refere a dilúvio de água, e sim de inundação de guerras, açoites, conforme está descrito em Isaías capítulo 28, versículo 15b e 18b. E que culminará na batalha do Armagedon, no Vale de Megido, em Israel, mencionado em Ezequiel 38, versículo 8 a 23, e Apocalipse 16, versículo 12 a 16, no final da grande tribulação. O versículo 27 de Daniel, parte A, diz: ele, o destruidor, o falso salvador,
fará uma aliança que durará uma semana, isto é, durará 7 anos. Observação: será um falso acordo de paz, aliança com a morte, conforme citado em Isaías capítulo 28, versículos 15a e 18a. O versículo 27 de Daniel, parte B, conclui: no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto acontecerá no templo, o novo templo, o terceiro templo, que já terá sido reconstruído pelos judeus. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Observação: o meio da semana é a metade dos 7 anos da tribulação, o início dos 3 anos e meio finais, chamado de grande tribulação. A destruição do falso salvador, do anticristo, está descrita em Ezequiel, capítulo 38, versos de 8 a 23, e Apocalipse 16, versos 12 a 16. Ocorrerá durante a batalha do Armagedon, momento este em que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, descerá do céu em sua segunda vinda, juntamente com os exércitos que há no céu, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 21. Israel vencerá a batalha, não por sua força bélica, militar, mas pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que desencadeará saraivada de pedras de cerca de 40 quilos cada, que dizimará os exércitos inimigos procedentes de todas as nações. Este incrível exército, de cerca de 1 bilhão de soldados, será dizimado por esta saraivada de pedras enormes. Isso está mencionado em Jó, capítulo 38, versículo 22 e 23, em Isaías, capítulo 28, verso 17, e em Apocalipse, capítulo 16, verso 2. Israel verá então o verdadeiro Messias, Salvador, e se converterá a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Em Zacarias capítulo 13, 6 está escrito: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Nota, primeira nota: esclarecimentos bíblicos nos revelam que o arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 14, ocorrerá antes da tribulação. Apocalipse 4, 1, 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. O arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, verso 16, diz que o que está detendo o falso Cristo é a presença do Espírito Santo na igreja aqui na terra. O dia e a hora do arrebatamento só Deus sabe, conforme Mateus 24, versículo 35 e 36. Antes do arrebatamento da igreja, haverá a ressurreição dos mortos, desde Adão. Segunda nota: quando a igreja subir, transportada por Jesus ao céu, para as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo, conforme citado em Apocalipse 19, versos 7 e 8, o falso Cristo reinará por 7 anos nesta terra. A igreja subirá e a terra será entregue ao governo mundial do anticristo, do falso Cristo. Terceira nota: participarão da grande tribulação os ímpios e os cristãos que não estiverem em santidade, pois sem santidade é impossível estar com Deus, que é santo, conforme Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 4, e Hebreus, capítulo 12 a 14. Estejamos vigilantes em santidade, porque Jesus pode chegar a qualquer momento. E só subiremos os que estivermos em santidade. Não basta apenas ser cristão, é preciso ser santo.
O Espírito Santo mora em você e em mim. Ele está em nós para nos santificar. Amém, aleluia, glória a Deus. Durante o período dos 7 anos da tribulação, as pessoas que ficaram aqui na terra, mas não negaram Jesus, não aceitaram a marca da besta, o 666, do falso Salvador, serão decapitadas, morrerão. Porém, Deus as ressuscitará, serão salvas e participarão do reino milenial, conforme Apocalipse capítulo 13, de versículos 15 a 18, e Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. Quarta nota, a Bíblia menciona 3 dias especiais. Primeiro, dia de Jesus Cristo. Trata-se da ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 17, e 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 a 57. Segundo, dia da ira do Senhor, no Armagedon, na batalha do Armagedon, conforme Mateus 24, versos 29 e 30, Zacarias 14, versos de 1 a 3, Apocalipse 19, versos 11 a 21. Observação: a igreja, tendo sido arrebatada para as bodas do Cordeiro, Cristo Jesus, conforme Apocalipse 19, versos 7 e 8, não estará na grande tribulação. A segunda vinda de Jesus é mencionada em Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Terceiro, o dia de Deus. Novo céu e nova terra serão feitos. Apocalipse 21, versículo de 1 a 27. Apocalipse 22, versículo de 1 a 5. Mais notas. A primeira, esclarecimentos bíblicos nos revelam que o arrebatamento da igreja ao céu, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, ocorrerá antes da tribulação, conforme Apocalipse 4, versículo 1, e 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 e 8. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7, diz que o que está detendo o falso Cristo é a presença do Espírito Santo. Já falamos isso para os irmãos. Continuemos com o quinto esclarecimento. Esclarecimentos aos que têm dúvidas a respeito da ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão? No Antigo Testamento, várias pessoas ressuscitaram. Como exemplo, o filho da viúva de Sarepta, através do profeta Elias, conforme 1 Reis, capítulo 17, verso 23. O filho da Sunamita, através do profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, versos 17 a 37. O homem morto lançado sobre os ossos do profeta Eliseu, conforme 2 Reis 13, versículo 20 e 21. Observação: ressuscitaram, mas tempos depois morreram. Estão aguardando o tempo da primeira ressurreição, citado em Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. A ressurreição no Novo Testamento. Jesus Cristo é as primícias da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23, está escrito: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos em Cristo serão vivificados, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda, isto é, os da primeira ressurreição desde Adão, os arrebatados, os fiéis degolados na tribulação dos 7 anos, que também virão com Jesus. Estes ressuscitaram no período do Novo Testamento. Primeiro, o filho da viúva de Naim, Lucas 7, de 11 a 15. Segundo, a filha de Jairo, Lucas 8, 41 a 42, 49 a 55. Terceiro, Lázaro, João 11, de 1 a 44. Quarto, que ressuscitou no Novo Testamento, os que saíram dos sepulcros no momento da morte de Jesus, ressuscitados,
apareceram a muitas pessoas. Mateus 27, 50 a 53. Quinto, a discípula Tabita, Dorcas, através de Pedro. Atos 9, 36 a 41. Sexto, o jovem Eutico, que dormiu e caiu da janela quando Paulo pregava. Atos 20, 9 a 12. Sétimo, em nossa era tem havido vários casos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Inclusive conhecemos algumas. Um dia morrerão e aguardarão o momento da primeira ressurreição. Sexta nota. Deus está nos dando oportunidade de, em meio a esse caos mundial, pandemias, Ele está nos dando a oportunidade de nos arrependermos e vivermos em santidade, pois sem ela ninguém verá a Deus. É tempo de, com sinceridade, tomar consciência de nossos pecados, perdoar, buscar mais intimidade com Deus e comprometimento, cumprir a missão evangelística. Onde estivermos, onde Deus nos enviar, devemos ser testemunhas de Cristo. Para isso precisamos do batismo no Espírito Santo. Conforme Mateus 16, de 15 a 20. Estamos aqui para pregar o Evangelho, para sermos um instrumento de salvação de vidas. Deus é paciente e não quer que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao arrependimento, conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Em Apocalipse, capítulos 1 a 3, Jesus Cristo alerta as denominações religiosas a se reverem, ouvirem a palavra de Deus para terem vitória, vida eterna com Deus e galardões. A maioria das denominações religiosas, denominadas igrejas, estão afastadas dos princípios bíblicos da igreja primitiva, que são mencionados em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. As lideranças que administram a igreja tomaram posse dela, estão apegadas vaidosamente a títulos, a arrecadação de dinheiro, a festejos, a cerimoniais. Precisam reconhecer seu pecado e viver realmente a palavra de Deus, que têm lido apenas intelectualmente. As ovelhas, os membros das igrejas, estão acostumados a receberem leite em vez de alimento sólido, conforme Hebreus 5, versos 13 e 14, e Hebreus 6, versos 1 a 8. Essas ovelhas não têm como foco-alvo principal, não participam, não praticam a justiça, em sua prática vivencial, não discernem o bem e o mal. Sétima, noticiário recente, de fevereiro de 2022, mostra um vídeo sobre Israel confirma a aliança, o rei está voltando. Este vídeo mostra fatos da visita do presidente atual de Israel, Isaac Herzog, que em 7 de junho de 2021 recebeu um mandato de 7 anos, que lhe confere poder diplomático para estabelecer paz em Israel com as demais nações inimigas. O vídeo mostra a cerimônia do recebimento de Isaac Herzog pelos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes são a liga de 21 membros: Arábia Saudita, Líbano, Iêmen, Emirado da Transjordânia, Reino do Egito, Argélia, Bahrein, Catar, Camores, Djibouti, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbia, Marrocos. A bandeira de Israel estava hasteada ao lado da bandeira árabe e o hino nacional de Israel sendo cantado. Observação: em 2019, o Papa Francisco esteve visitando os Árabes Unidos em prol da paz. Foi assinado um documento de fraternidade humana, diálogo. Oitava advertência: este acordo de paz entre Israel e árabes seria o sinal profético da aliança de falsa paz? Este acordo de paz entre Israel e árabes seria o sinal profético da aliança da falsa paz, mencionado em Daniel 9, 27a, Isaías 28, versículos 15 e 18? Os acontecimentos que virão irão confirmar se sim
ou não. Porém, o importante e urgente para toda a população mundial é estar preparada em arrependimento de seus pecados e santidade. É tempo de avivamento da igreja e anúncio da mensagem de salvação aos que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Para isso, estamos nós aqui, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus.